bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui para mais um episódio do nosso ESGcast. Eu sou Cláudia Kozer, CEO da plataforma Nobis e host desse canal. Que bom que você está acompanhando a gente, porque hoje nós temos um tema bem importante para ser dialogado, discutido aí direto das suas organizações. O que é DEIA? DEIA compreende então esse quarteto que é a diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade. Há, de vez em quando, algum nível de confusão e de falta de objetividade quanto ao que são e como podem ser implementados quando o assunto é governança, equidade, gestão vinculada com fluxos inclusivos, todas as políticas internas que envolvem essas decisões. Vamos lá falar de cada um desses conceitos e sobre como que eles podem ser observados e tratados no meio organizacional. O primeiro conceito diz respeito à diversidade. E a diversidade, a gente sempre responde à diversidade, o nível de diversidade de uma organização, olhando para o rosto e para as diferentes experiências de vida das pessoas que estão trabalhando na sua empresa. Então, quando nós temos rostos muito parecidos, experiências de vida muito semelhantes, é um claro sinal de que a empresa não tem diversidade, ela não trabalha para produzir diversidade a partir das suas práticas. A diversidade, então, corresponde a um rol de características super ampliadas aí, que envolvem a nacionalidade, a linguagem, a raça, a cor, pessoas com deficiência, a religião, orientação sexual, identidade de gênero, classe social, idade, dentre outros tantos critérios de identificação de diferentes públicos, populações ou comunidades. Então, o primeiro requisito aí é que se observe, quando se fazer um diagnóstico do nível de diversidade, olhar assim de cara, você observa para o rosto e as diferentes experiências de vida você já vai conseguir identificar visivelmente graus de diversidade aí. A equidade de gênero ou a equidade racial, especialmente os grupos, são formados, né? Nós estamos falando de equidade quando lidamos com grupos que têm sido historicamente marginalizados, provocando ciclos aí de pobreza e de desigualdade. E aí nós temos alguns grupos em que há quase que uma perpetuação de barreiras sistêmicas e institucionalizadas que nós já conhecemos, né? Quando falamos de equidade de gênero, por exemplo, estamos falando de equidade de salários, considerando aí que pesquisas têm confirmado que as mulheres, para as mesmas funções que homens desempenham, elas chegam a receber quase 70% do valor que é pago para homens numa mesma atividade. Ou seja, como se a partir do mês de outubro, mais ou menos, as mulheres começassem a trabalhar de graça, comparando com atividades desempenhadas por homens igualmente caracterizadas. Um outro ponto aí é sobre a presença das mulheres negras, da população negra em cargos de liderança. Nós temos então números que não passam de 20% na maioria das empresas para esses dois públicos. E claro, se acentuando muito mais
quando se trata de mulheres negras, né? Um outro problema relacionado à equidade de gênero, por exemplo, e isso afeta também as dimensões de equidade racial, está relacionado à permanência de emprego. As mulheres no país têm sido prejudicadas com a demissão ou necessidade de abandonar o emprego depois da licença maternidade. Ocorre que a sociedade não dispõe de infraestrutura para cuidado, a sociedade e até as empresas continuam reproduzindo padrões de relacionamento, de interação social, em que as mulheres acabam ficando com a sobrecarga dos cuidados com a família, com os filhos, e isso produz aí então 50% de mulheres que retornam da licença maternidade ou demitidas ou se sentindo obrigadas a abandonar o emprego por conta da maternidade. Reforce aí que 1/3 da população brasileira, 1/3 das mulheres, das famílias, são chefiadas por mulheres que são também, né, que cuidam dos filhos de maneira isolada e sozinhas, né? Então, veja, a sociedade precisa pensar junto com as empresas em mecanismos que deem condições para que mulheres e homens consigam cumprir com as demandas da maternidade e da paternidade com a mesma tranquilidade e com a mesma garantia de oportunidades para geração de renda, meios de sobrevivência, né, e de ascensão profissional. Lembro aqui que a Covid atrasou, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, atrasou esse fluxo de equidade em 136 anos. Então, é como se nenhuma de nós, mulheres viventes de hoje, tivéssemos condições de viver num mundo em que a equidade de gênero fosse possível. Nem nós, nem nossas filhas e filhos vivenciariam isso no ritmo que estamos trabalhando. Então, equidade não é igualdade. Equidade é considerar as diferenças de cada um dos gêneros, raças e garantir que essas diferenças sejam respeitadas e tenha essa diferença considerada também para efeito de oportunidades. Do ponto de vista de inclusão, nós temos aí que a inclusão é a que leva à diversidade, tá? E a inclusão não se trata única e exclusivamente da aplicação de direitos, cotas, né? Estamos falando de uma cultura construída à base de engajamento e muita comunicação com a comunidade interna, com os funcionários, os colaboradores de todos os níveis organizacionais, desenvolvendo uma cultura inclusiva que encoraje a colaboração, o senso de justiça. Afinal de contas, todos precisam ter o espaço e também estarem preparados para contribuir com todo o potencial. Não está se falando de ignorar os desafios que alguns públicos, que algumas comunidades têm, mas de ajudá-los, apoiá-los a suprir esses desafios, esses gaps, a ponto de estarem em condições de se apropriar das oportunidades, tanto quanto quaisquer outros grupos. Em síntese, é como se precisássemos desenvolver uma contracultura mais inclusiva. Se os níveis de diversidade da sua empresa são baixos, você terá que pensar que há necessidade de uma contracultura que promova a inclusão e eleve, então, cada vez mais os níveis de diversidade.
A inclusão é sempre um processo de aprendizagem, é uma construção coletiva que precisa ser continuada, ou seja, não se trata de definir única e exclusivamente algumas cotas, né, para fazer fotos, para dizer que tem, né, para fazer como algumas pessoas dizem, eu tenho um amigo isso, eu conheço alguém que é assim, não, é você ter espaço em que esse público se reconheça, seja reconhecido pelos seus pares do lado de fora das organizações, do lado em outros ambientes. Essas comunidades, esses públicos, precisam identificar que há a presença equânime dos seus atores, das pessoas com as quais eles têm maior identificação. Tem que se tomar um cuidado para a formação de grupos que demarcam e têm finalidade de produzir sectarismos. Nesse caso aí, você pode promover políticas de inclusão e diversidade e não preparar as pessoas na empresa. E quando você menos espera, você não tem só feudos, mas você tem grupos, né? Você tem um sectarismo diversificado dentro do negócio. Então a diversidade, a inclusão que promove a diversidade, ela vai trabalhar para construir um ambiente de coletividades e de colaboração, e não um ambiente de sectarismos, ou seja, grupo A, grupo B, grupo C, com diferenças, panelinhas, patotinhas, chame do que quiser. Se você identificar isso aos movimentos de inclusão que você faz na empresa, é um sinal de que você não está fazendo o papel de casa, né, a tarefa de casa com relação à contracultura. Muito bem. Acessibilidade diz respeito, então, à garantia do acesso às comunidades e públicos numa disposição de transpor entraves, tá? Então, você se refere aqui a populações sistematicamente excluídas do fluxo de oportunidades, não por requisitos e competências, mas pelas características em si. O que isso quer dizer? Que as competências, sim, todos precisam ter. E não é uma questão de passar a mão na cabeça, de aliviar cobranças ou necessidades de resultados por parte de diferentes públicos. O X da questão é retirar do caminho os entraves, porque nós sabemos que esses entraves, quando a gente fala de entrave, não é só o entrave da acessibilidade física, mas principalmente da acessibilidade cultural. É aquilo que os gestores nem sempre conseguem visualizar. Alguém que está implantando uma política acompanhada de práticas de inclusão e diversidade tem que estar sensível para identificar elementos que estão presentes na crença compartilhada de que grupo A é melhor do que grupo B, de que há uma hierarquia, de que há mais capacidade de um lado do que de outro. Esses elementos consistem em entraves absurdos e às vezes intransponíveis pelas práticas se não forem tratados os elementos culturais. Certo? Então, não se trata de benesses, é uma questão de condições à dignidade humana. Então, sem falar dos requisitos de direitos e de direitos humanos, tá? Há uma necessidade, então, de que as empresas criem um campo de prioridades estratégicas quando elas estrategizam sobre o de governança, que elas pensem em colocar essas dimensões
de diversidade, inclusão, equidade e acessibilidade como prioridade estratégica. E depois também trabalhar no campo das práticas de gestão. E é sobre isso que nós vamos conversar no próximo episódio, sobre como que podemos implantar práticas, políticas e estratégias relacionadas ao DEI. Tudo certo aí? Um grande abraço para você e boa diversidade para sua empresa. Até mais!